Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma mentoria que eu fiz com um aluno meu, que fez o meu curso, o meu primeiro investimento. Nesse meu curso, os meus alunos veem sobre gestão financeira, cartões de crédito, reserva de emergência, introdução ao mercado financeiro, renda fixa, renda variáveis. São quatro modos diferentes, vistos em 4 semanas, ou seja, duração de um mês. E nessas mentorias, esses meus alunos podem tirar qualquer dúvida financeira comigo, se quer aprender algum outro assunto na área financeira, ou normalmente as pessoas entram no próprio site da corretora e tiram qualquer dúvida em relação às corretoras que existem. Bom, gente, nesse vídeo aqui em específico, esse meu aluno quis uma mentoria focada para a certificação bancária CPA 10. E olha só como que foi essa mentoria. Antes de você começar essa aqui, teve alguma prova que você fez que você tirou menos de 80%? Qualquer que seja, seja dessa escola, seja de outra escola. Teve algumas, não foram muitas não, sei lá, teve umas, das todas que eu fiz, umas três, Se, quatro se que não você teve. tiver tempo, refaça pelo menos as que você se saiu mal. Uhum, Porque pode ser interessante, tipo assim, para você rever o que você já errou e para ver se você consegue acertar agora. Pode ser entendi, interessante. entendi. Negócio é eu achar essas mesmíssimas provas agora. Sim, Mas vai mas dar certo. caso, sim, Caso eu só ache, uma dica para você mesmo. aham, Mete entendi. bronca. Bora lá. Novamente, é você que tá fazendo a prova. Eu só vou dar algumas dicas ou não do que eu acho que pode ser ou não. Beleza, bora lá. São atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então Disciplinar, fiscal... então é o conselho, é o CMN. Isso. Disciplinar, fiscalizar privativamente o mercado de futuros, opções e notas comerciais do país. Efetuar como instrumento de política monetária as operações de compra e venda de títulos públicos federais. Fixar as diretrizes e normas da política monetária e cambial do país. Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. 3. Fixar as diretrizes e normas da política monetária e cambial do país. Todas as outras aqui é Banco Central. Para aplicar penalidade, o CMN não faz isso. O Uhum. Operações de Compra e Venda de Títulos Públicos é o Banco Central. Vai fiscalizar. Isso aqui talvez seja a CVM ou a B3, esse Mercado Futuro, Opções, Notas Comerciais do país. Eu não lembro ao Uhum. certo. Então, mas CMN não é. Beleza. Os bancos de investimento são instituições não financeiras fiscalizadas pelo Bacen e CVM, instituições financeiras fiscalizadas pelo Bacen e CVM, instituições financeiras fiscalizadas pelo CVM, instituições financeiras fiscalizadas pelo Bacen. Bancos de investimento são. Não, lógico que são financeiras. Instituições financeiras fiscalizadas pelo Bacen e CVM. Qual que você marcaria? Mano, eu marcaria a última, mas a segunda tá me deixando em dúvida. Por ser de investimento. Vá sempre o mais Mas é um. completo. Assim, por mais que eu vá no mais completo, eu marcaria a segunda. É, Eu, né? Mas você que tá é. fazendo a prova. É porque o CVM ele fiscaliza as pessoas que atuam no mercado de títulos imobiliários, né? E o banco em si é o Bacen. Sim. Eu vou colocar a última mesmo. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras é competência privativa do. Instituições financeiras. Isso. Do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Ministério da Fazenda e Economia, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Imobiliários. Ah, uma coisa para você prestar atenção e cuidado. Quando você, tipo assim, está numa prova, às vezes você já fez, sei lá, 40 questões, um exemplo. Aí você volta lá, vai para baixo. Aí você vê aqui
você lê rápido, Banco Central do Brasil, às vezes pode estar Banco do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Às vezes Aham, no cansaço você pode marcar. Então, lê com calma. tá. Mas autorizar o funcionamento das instituições financeiras é competência privativa do Banco Central do Brasil. É isso mesmo. A fase do processo de lavagem de dinheiro caracterizada pela ação de criminosos que inserem recursos gerados de atividades ilícitas do sistema financeiro, especialmente em países com legislação menos restritiva, é conhecida por. É a última fase do Vamos lá. Como que é mesmo? Os processos, me fala aí. o COI, né? Colocação, ocultação e integração. Colocação é quando Exatamente. insere, COI. Lembra-se disso, COI. colocação quando insere o dinheiro no sistema financeiro, a ocultação quando vai ocultando de fato essa origem ilícita do dinheiro, e a integração é quando retorna da O fase dinheiro da anterior para economia. isso. Isso. Que é nessa fase que é essa pergunta, na fase do processo de lavar dinheiro, ações criminosas que inserem recursos gerados de atividades ilícitas do sistema financeiro, especialmente por países com legislação mais restritiva. Integração. A Lei 9.613, sobre o combate e prevenção à lavagem de dinheiro, dispõe que estão sujeitos às obras da lei, dentre outros, instituições financeiras e bolsas de valores, administradores de cartão de crédito, pessoas físicas que comercializem objetos de arte, companhias de leasing e factoring, grandes importadores e atacadistas. É correto afirmar Você lembra o que leasing e factoring? Você sabia o que é isso? são, cara, é meio que companhia que faz aluguel das coisas, entendeu? Aluguel. Ah. É, Então, a meu ver, quer ver? são Peraí, todas. deixa eu só negociar aqui. Isso não estou enganado. Aqui, ó, é que na primeira opção, imóveis e bens físicos são alugados por. Aqui, ó. Eu pesquisei. A grande diferença entre leasing e factoring é que no leasing, imóveis e bens físicos são alugados por meio de parcelas fixas. Já o factoring são são negociados bens líquidos, ou melhor, dinheiro ou direitos de crédito. Ou seja, um é parcela fixa e o outro é em dinheiro, direito de crédito. Certo. Mas são a mesma coisa, é questão de aluguel dessas coisas. Então tá, o que estão sujeitos à obra? Um, Para mim, são todas. cara, administrador de cartão de crédito tá me pegando esses dois aqui, hein? Cartões de crédito, quantas pessoas não duplicam os cartões de crédito? Tem que pensar nisso. Hum. Que pode haver Mas, a, lavagem de dinheiro nisso aí. mas a administradora de cartão de crédito, Eu marcaria todas. Agora mas você nem que é a está opção fazendo que a eu queria. prova. A opção que eu pensei era um 3 4 e 5. Nem tem a 1, 3 4 e 5. Então vai todos mesmo. Principalmente agora que está tendo, tipo assim, muita. Principalmente pagamento de aproximação e muitas cartões clonados. Então, cartões, sim, pode ser uma delas. Sobre a análise de efetividade, assinar a alternativa incorreta. Análise de efetividade? Deve ser anualmente elaborado com data base em 31 de dezembro. Deve ser encaminhado até o dia 31 de março do ano seguinte da data base. Constar a circular. Isso aí eu chutaria, porque eu não sei. Esse Eu vou último colocar. aqui é o Come Cotas. É, Mas essa pergunta eu não sei te falar, não. eu vou colocar um aqui. E é isso. O processo de julgamento de crimes previstos na Lei 9.603 de 98, quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, são de competência da Justiça Federal, da Procuradoria-Geral da República, do CVM, da Controladoria-Geral da União. Processo de O julgamento processo de crimes. previsto Justiça na. Federal, não? Uhum.
O processo de julgamento de crimes, isso. O processo de julgamento, então, está na esfera judicial, não está na esfera administrativa. Então, o CVM não entra. Controladoria Geral da União e Procuradoria Geral da República não são órgãos de... São órgãos do judiciário, logicamente, mas eles não julgam de fato, eles só levam a denúncia, entendeu? Parte disso você que fez o curso de direito, bicho. É isso. A realização de uma série de transações financeiras que, em sua variedade, complexidade e volume, procuram esconder o dinheiro ilícito, com o objetivo de quebrar a cadeia de evidências entre a possibilidade de realização de investigação sobre a origem do dinheiro, é definida como a seguinte etapa da lavagem de dinheiro: ocultação. Você deu exatamente. Esconder o dinheiro. Você deu bem ênfase ali. Isso. Procura esconder o dinheiro ilícito, então é ocultação. Segunda fase da lavagem de dinheiro. Um gerente que obriga o cliente a investir. Obriga e você já não. Isso Já não aí, está ó, lá. essa palavra. Um gerente obrigar o cliente já não. Né? O gerente que obriga o cliente a investir R$ 9.000 em uma aplicação como condição para liberar um financiamento de 30 mil, praticou uma venda casada, né? Casada. Isso é proibido. Tô zoando. É proibido, mas a galera faz, né? Mas é proibido. A grande maioria das pessoas não sabe o que é proibido ou não. É foda, né? Mas, tipo assim, só de você bater o olho, assim, bate o olho e fala assim, mano, esse caboclo tá querendo me enfiar um negócio pelo teu outro. Tá errado, estranho. Não existe isso, não. Mas as pessoas não sabem. A abordagem baseada em risco, ABR, é um conjunto de normas para revela a resistência do investidor sobre as oscilações do mercado, ferramenta que ajuda a definir produtos de investimento para os investidores, avaliar o perfil do investidor do cliente, prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, abordagem baseada em risco dos investimentos. Risco, vamos lá, risco. Não seria das oscilações, não? Ferramenta que ajuda Oscilação é o risco de mercado, né? é, Eu marcaria A1. ferramenta que ajuda a definir produtos de investimento para os investidores. Eu acho que eu vou nessa dois, mano, porque a abordagem baseada em risco, ferramenta que ajuda a definir produtos de investimento para os investidores. É uma opção também. Né? Avaliar o perfil de investidor do cliente não é API, né? Não é. API, análise perfil do investidor. Pois é. Bora. Relaciona-se diretamente à prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, a obrigatoriedade das instituições financeiras de verificar o produto, serviço, operação, ou verificar se o produto, serviço ou operação são adequados aos objetivos de investimentos do cliente. Verificar se o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto ofertado. Avaliar as informações relativas ao perfil dos seus clientes em intervalo não superior a 24 meses. Manter cadastro atualizado dos clientes, incluindo as informações sobre sua situação patrimonial. Vê lá de novo a pergunta. Relaciona-se diretamente à prevenção ao crime de Prevenção. lavagem de dinheiro, à obrigatoriedade das instituições financeiras de 33 a 4. Avaliar. Eu sei que a cada 2 anos precisa renovar aquelas API. perguntas do cliente no banco. É. Mas eu vou na última. Manter cadastro atualizado dos clientes, incluindo Sim. informações sobre situação patrimonial. Em um cenário de inflação alta. Inflação alta. Essa primeira aí. Recursos dos aplicadores passam a ser ilimitados. Queria, viu? Bom, queria eu, hein? Os riscos das aplicações são diminuídos. Ó. O poder de compra da população diminui. A população não é afetada por É problemas. não, imagina. Nunca Toda foi. semana aumentando combustível, aumentando preço, tudo aí em supermercado não vai afetar.
a população em geral, não. Vai não, Até bobo. vai nada. Uma madeireira comprou um insumo para sua produção no valor de R$ 500. Transformou esse insumo e vendeu por 1.800. Da ótica do valor É agregado, o PIB. quanto essa madeireira acrescentou no PIB do país? R$ 1.300? R$ 2.300? R$ 1.800? R$ 500? O PIB é o Produto Interno Bruto do país, calculado sobre bens, serviços e produtos finais do negócio. Então, se comprou um insumo, se já tinha um insumo no valor de R$ 500 e transformou num bem de 1.800, então o valor agregado do PIB é de 1.300. Eu marcaria 1.300, mas não lembro se você tira esses 500 ou se é os 1.800 mesmo. Pois é, os 1.800, eu também fico nessa questão, 1.300 ou 1.800. Eu vou até tirar os dois, 300, 500, coisa ridícula. 1.300 ou 1.800. O 1.800 seria acoplar o valor de 500 mais os 1.300 de diferença, né? Então, o valor final do bem agregado seria 1.800, certo? Sim, Mas mas aqui agora. eu Pois acho que tem que é. diminuir, porque esse insumo já tem o valor fixo, entendeu? Então, o valor agregado de fato é 1.300. Eu vou 1.300. E é isso aí. A melhor definição da taxa Selic é o benchmark do mercado para aplicações do mercado financeiro. A taxa que define o rendimento das cadernetas de poupança. Um indicador diário da taxa de juros a longo prazo. A taxa básica da economia, sendo usada como referência para a determinação das demais taxas do mercado, tanto de empréstimos como as de remuneração das aplicações de renda fixa. Taxa Selic, juros Qual que básicos. para você está mais completa? Isso aqui esquece, isso aqui esquece. De longo prazo, isso aqui tá falando. O atrás está falando da LFT. Uhum. A última, né? Sim, A taxa pre-tax reflete, que é a taxa de câmbio, né? sim. A média das operações de câmbio realizadas nas importações, exportações, a média das operações realizadas com câmbio futuro, a média das operações realizadas no mercado interbancário de câmbio, a média das operações de câmbio realizadas nas importações, a média das operações realizadas no mercado interbancário de câmbio. 3. Porque não é nas exportações nem nas importações isoladamente, porque tem que ter as duas coisas para definir a variação da taxa de câmbio. Porque você vai comprar em dólar ou você vai exportar em real, enfim, que seja. Aí tem que fazer a conversão, tanto na importação quanto nas exportações. Então, a 1 e a 4, para mim, estão enganadas, estão erradas. A média das operações realizadas a câmbio futuro. Não, não é câmbio futuro, né? Porque táxi é hoje. É o quanto que a moeda está valendo hoje. Essa eu não sei te falar ao certo, viu? Porque tá tudo muito. Essa questão tá difícil, a meu ver. Eu vou marcar 3. Sobe lá, rapidão. Sobe lá na pergunta. P, Uhum. taxa Petax. Marca aí o que você acha que deve ser. A 3. Seu cliente lhe indaga a respeito da diferença entre a taxa Selic meta e a taxa Selic Uber. Você explica aqui. Vamos lá, hein? Você sabe disso. A primeira é fixada pelo Copom para o prazo de um mês, a segunda para um prazo de um dia. A primeira tem laço em títulos O públicos, cupom é prazo de um mês? 45 dias, né? Exatamente. E A cada primeira 45 tem dias tem uma nova reunião. isso. A primeira tem laço em títulos públicos, a segunda em títulos privados. A primeira é fixada pelo Conselho Monetário O Nacional, a segunda over é em títulos privados ou as duas são em títulos públicos? Me fala aí. as duas são em títulos públicos. Exatamente.
É só a A2 aí. A segunda em títulos privados? A primeira fixada pelo cupom, a segunda eliminada pelo mercado. É isso. É a última. Em um cenário onde existe uma desvalorização da moeda local, a consequência natural esperada para as importações, exportações e o turismo estrangeiro para o exterior, respectivamente, é. Então, vamos lá. Moeda local fraca, desvalorizado. Então, o turismo estrangeiro, redução. Então, já vamos tirar o aumento aqui. Não, peraí. Vamos lá, vamos raciocinar nessa questão aqui. Isso aqui pode ser uma. Vamos lá, em cenário onde existe desvalorização da moeda local, a consequência natural esperada para as importações, exportações e turismo Mano, é estrangeiro. redução. Então, a desvalorização da moeda local faz o turismo chegar mais forte, porque vai, desvalorização Turismo estrangeiro para o exterior. São as pessoas que moram no país querendo Ah, viajar, certo, achei que é, certo. não o contrário. Estrangeiro para o exterior. Viu só como que precisa ler bem a questão? Eu já tinha confundido. Aí. As importações vão diminuir, as exportações vão subir e o turismo estrangeiro para o exterior vão diminuir. Entendeu? Turismo estrangeiro para o exterior. Você viu tanto que ele complicou aqui? Turismo estrangeiro para o exterior, rapaz. Pois é, para quê? É só falar assim, turismo para o exterior. Simples. Mas é isso. Importações vão reduzir, as exportações vão aumentar Faz e sentido. Eu acho que faz sentido isso que você falou mesmo. redução, aumento e redução. Bora. O índice de preços utilizados pelo CMN para o acompanhamento de metas de inflação é o IPCA. O IPA, vamos lá, me fala o que é cada um desses aí. IPA é. O IPA é um dos indicadores que é presente no IGPM, igualmente ao NCC. Tá, e qual que é a porcentagem do IPA e do NCC? Ah, tá. O IPA é 60, o INCC Isso, é 10 isso. e o INC, é INC, né? IPC ou NC? Eu acho que é INC, eu acho que é INC e INCC. Eu acho que é isso, é É INC. isso mesmo. INC é 30, é 60, 30, É 10. 60, 30 e 10. Isso. É INC, é com certeza. Seu cliente procura o melhor produto de investimento. Você indica aquele que é mais Ó, confiável. existe melhor produto de investimento? Existe isso, Lucas? Não. Ou existe melhor produto para seus objetivos? Não existe Existe melhor produto. produto. Exatamente, não existe melhor produto de investimento. É. Não é bom demais. O seu cliente procura o melhor produto de investimento. Você indica aquele que é o mais conservador da sua prateleira de produtos? Não, né? Atende aos objetivos de investimento do cliente? Ó, interessante. Apresentou a melhor rentabilidade passada? Não. Ajuda você a cumprir a Lembrando que meta. rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Esse aqui é muito bonitinho, né? Na teoria, essa última aqui, ó. Ajuda você a cumprir a meta da empresa. Então, não existe melhor produto de investimento. Por exemplo, um produto de investimento, para um exemplo, para uma reserva de emergência é totalmente diferente de qualquer outro, tipo assim, compra de uma casa, por exemplo, uma compra de um carro. Daí depende do objetivo de cada pessoa, do Aham, volume financeiro, das receitas, despesas, depende muito. isso. Quanto maior for o prazo de investimento, maior será a disposição do investidor para aplicar no mercado de derivativos. Maior será a liquidez do investidor. Maior será a taxa de retorno exigida pelo investidor. Maior será o rendimento, o retorno do investimento, sempre. Não. Sempre, não é não. Tá. Você viu lá que por exemplo, lá nos como que fala? Títulos públicos federais normalmente são de longuíssimo prazo, 5, 10 anos ou mais, muitas vezes 20, 30 anos, e a taxa de retorno muitas vezes não é tão grande. É, Eu mostrei isso para vocês.
Exatamente. Mercados secundários com volumes baixos de negociação apresentam menor risco de liquidez? Não. Maior risco de mercado? Não. Maior risco de liquidez? Sim. Menor risco de crédito? Não. Mercado secundário é baixos volumes de negociação, maior risco de liquidez. Isso. Crédito de calote. Não vai ser calote do investimento. Mercado é É, as oscilações do preço. Então vai ser liquidez. é isso mesmo. Ao falar de risco, podemos dizer que estão corretas quais alternativas? O risco é a possibilidade do investidor obter uma rentabilidade diferente do esperado. Existem dois tipos de risco: risco de mercado e risco de liquidez. Não, Existem só dois tipos de risco? não, existe diversos. O investidor deve analisar apenas a rentabilidade do investimento, independente do risco assumido. Tá errado. Tá doido. Lucas, tem muita gente aí que, tipo assim, mas eu sei que investe, tipo assim, praticamente 80% em criptomoeda. Tipo assim, não tem reserva de emergência, não tem nada, investe só no extremamente arrojado, criptomoeda, é ultra mega arrojado, sabe? E acha que sempre vai dar certo. Acho que tá bonitão na malachita lá. É, Rapaz, é doideira. rapaz, exatamente. O investidor comprou ações a R$ 4 e precisa vendê-las dentre as várias cotações recebidas. E Ó, precisa várias vender. cotações recebidas, ou seja, tem uma boa liquidez. A melhor foi a de 3,60. Este investidor estará sujeito, portanto, ao risco de liquidez operacional, de crédito e de mercado. De mercado, né? Sim. É uma oscilação simples de 40 centavos só. Então, só não, né? Mas assim, normal. Um banco disponibiliza para seus clientes investimentos tanto em ações como em CDBs, pré-fixados de sua própria emissão. Os Lembra... riscos, Não, pode terminar aí. os riscos incorridos nos investimentos são exclusivamente. Hein? Lembrando que CDB é um produto emitido por banco. Então, tipo assim, pode ter, CDB pode ter a rentabilidade pós-fixada, pré-fixada ou até híbrida. Mas normalmente é pós-fixada. Normalmente. Tá, os riscos incorridos nos investimentos são exclusivamente tanto em ações e em CDBs. Mercado, liquidez e crédito para ações e crédito para CDB. Não, ações não tem crédito. E Onde está a CDB sua... Pera aí, volta lá na pergunta. Foi mal. Volta lá, rapidão. Ações, tanto ações quanto CDB, certo? mercado, Agora, liquidez. agora lembrando, ações têm risco de crédito? Não. Boa. Mercado e liquidez para ações, mercado, liquidez e crédito para o CDB. Mercado para ações e crédito para CDB. Não. Mercado para ações e liquidez e crédito para CDB. Não. Esse aqui. Mercado e liquidez para as ações, mercado, liquidez e crédito para CDB. Para honrar com os resgates que ocorrem em um fundo de investimento, o gestor deve cobrar taxa de administração menor, comprar os ativos presentes no fundo, não permitir que ocorram resgates posteriores, vender os ativos presentes no fundo. Para honrar com os resgates que ocorrem em um fundo de investimento, o gestor deve vender os ativos presentes no fundo. Isso. Simples. Qual o mínimo patrimônio líquido de um fundo de direitos creditórios que deve ser aplicado em direitos creditórios? Isso aí você aprendeu no 50%. curso. 50%. E aí, 50%. mestre Vamos lá, explica vamos aí. lá, vamos lá. 50% de direito creditório, 95% são quais? Vamos lá, vamos só dar um feedback. Tá, vamos ver se eu vou lembrar de tudo aqui. 95 renda fixa simples. Sim, isso. Isso. 60, eu vou lembrando aqui, vou falando, tá? Tá. 67 em fundo de investimento de ações, Isso. fundo de investimento. De fundo de investimento, clube de investimento, 67% também no mínimo. 80% renda fixa curto prazo, se eu não estou enganado.
Eu sei que o cambial, que é 80%, e O cambial é 80%, isso. cambial 80%. Bom, e geralmente vai ser em renda fixa, vai ser 80 ou 95%. Quanto mais, tipo assim, 95%, menos Ah, e fundos, arriscado é e o fundos, fundo. fundos referenciados também é 80%, não é? Depende. Depende. Tem 80% e tem 95% também. Se tiver, por exemplo, referenciado a alguma coisa, normalmente é 95%. É, peraí. Olha lá, vamos lá. Classe, renda fixa, 80%, cambial, 80%, em ações, 67%, multimercado não tem porcentagem. Aí, o referenciado, 95%, renda Isso, fixa simples, 95%, igual eu disse, isso. e dívida externa, 80%, crédito privado, 50%. Certo. Pronto, vamos voltar lá. Então tá, a questão é Direitos fundo creditórios. de creditório, 50%. Isso. A exigência da CVM em limitar os investimentos dos fundos em, no máximo, 20% do patrimônio líquido em ativos de uma única instituição financeira tem como objetivo reduzir o risco dos cotistas do fundo. Um dos riscos mitigados com essa exigência é, vamos lá, a exigência Imagem. assim, Para mim seria o qual que você marcaria aí? Vamos ver. bom, entre todas as opções aqui que eu já ouvi falar, é liquidez, né? Risco Sim, eu legal, risco de... marcaria o risco de liquidez também. a exigência assim. Porque está dizendo aqui na questão de uma única instituição financeira, aquele negócio de quando você precisar resgatar e tá tudo no banco só, às vezes eles não podem, às vezes não tem como vender tudo, né? Então, Sim. às vezes pode ser isso mesmo, né? Porque risco de imagem, será que seria quanto à imagem da instituição financeira? Mas isso não tem nada a ver. Imagem é uma coisa. Não, imagem não. Que é isso, velho? Índice de Sharpe da carteira. A índice Sharp é um índice de risco. Que Quanto maior for o índice de Sharp de uma carteira, melhor. Quanto mais. O índice Sharp e o índice de Trainer. Existem esses dois tipos de risco. Quanto melhor for esses dois riscos, o de Sharp, Menor. melhor, maior. Quanto maior for esse índice de Sharp, melhor. Tem o risco Entendi. Sharp e o risco de Trainer. Então vamos embora. O valor da cota de fundos de renda fixa é impactado pelos seguintes fatores: renda fixa. O imposto de renda semestral come cotas, certo? Ok. Alteração da metodologia da contabilização dos ativos. Provisionamento das taxas de administração, taxas de performance e outras despesas. O pagamento de juros de títulos de renda fixa. Valor da cota, hein? O que pode ser afetado o valor da cota? O come cotas come as cotas. Então não é o Verdade, valor. a cota não é o valor, então a 1 já não está certo. Taxa de administração pode ser uma. É, O pagamento de juros. Eu sei que, por exemplo, em ações, quando há o pagamento de juros, por exemplo, dividendos para os acionistas, o valor da ação cai. Mas que está falando em renda fixa. Para mim, o que está mais certo aí é a 3 agora. A 2 tá. Agora a 4 tá certa. A 4 tá certo? Será? Vamos é lá. porque a 1 está errada, né? Sim. Então eu já tirei a 1 e a 1 aqui. Então é 2, 3 e 4, 2 e 3. Pois é, a 4 tá certa. Vamos ver lá de novo. Pagamento de juros. Aquela valor da cota. Eu acho que ela aumenta o pagamento dos juros de renda Cara, fixa. eu marcaria só 2 a 3. É, Eu, né? Agora eu sei que tá fazendo a prova. eu vou ser do contra. Vamos lá. Dois fundos referenciados DI
de uma mesma taxa de administração obtiveram retornos conformes o quadro abaixo. DI, 1,1%, fundo A rendeu 1,8%, fundo B, Então, 1,23%. ô, Lucas, me fala aqui, desses fundos aqui, para você, que você estudou, que eu te ensinei sobre o fundo passivo e o fundo ativo, quais desses aí são? O fundo A é um fundo passivo e o fundo B é um fundo ativo. Isso. O fundo B vai sempre superior ao benchmark, que é o DI, e o fundo A vai sempre perto ou quase igual ao DI, né? Sim. Comparando os fundos A e B, é correto afirmar que o fundo B é um fundo alavancado? Não. A é um fundo que não marca seus títulos a mercado? Não. A está mais aderente ao objetivo do fundo? Sim. Calma aí. Depende. Não, volta lá na pergunta. Volta lá na pergunta. Olha Ah, só, não. fundos referenciados daí. Então, Ou seja, isso realmente, aqui é um fundo passivo. isso. B está mais aderente ao objetivo do fundo? Não. Então é A mesmo. É a 3. É. Então, cuidado com essas pegadinhas. Para atender às normas de conduta conhecidas como Chinese Wall, uma instituição financeira deve segregar as atividades de administração de recursos próprios e administração de recursos terceiros, certo? Manter o cadastro de seus clientes segregado do cadastro de seus funcionários, evitar atuar como corretor de títulos e valores imobiliários que apresentam risco de imagem, segregar a área de compliance das demais áreas da instituição. Não, é a 1, né? Segregar a atividade de administração de recursos próprios e administração de recursos de terceiros. Muro da China. Sobre os fundos de investimento, é correto afirmar que são apresentadas na venda para o investidor as despesas com o administrador e com o gestor. A rentabilidade é líquida de impostos. A rentabilidade não é líquida de impostos. A rentabilidade é expressa conforme ano padrão de 360 dias. Não, pera aí. O ano padrão é 360 dias, ô Lucas? Se for em dias totais, sim. Como assim, dias totais? Porque não tem a parada dos dias úteis. Sim, não, mas dias úteis é 252. 252. Isso. Só que a rentabilidade é no ano inteiro, né? Mas não é 300. Então, essa seria 365, não 360. É. É porque tem aquela parada que conta que mês é de 30 dias, né? Conta o Bom, mês mas que. a rentabilidade útil é 252. Rentabilidade útil. Um investidor aplica em um fundo de curto prazo e vai resgatar após 380 dias. Qual é a líquida do imposto de renda? Como me fala aí, como que é a tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa? Você é da renda fixa mesmo, né? Ou é de fundos? Ah, não. Ah, Tá aqui. fundo. Fundo de curto Fundo, prazo. um fundo de curto prazo. Mas, de toda forma, começa em 22,5% e vai caindo. De 2,5% a 2,5%. 22%, 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Depende dos dias que ficar. Mas, Então, mas no fundo curto prazo, independente da quantidade de dias, tipo assim, quanto é a líquida de imposto de renda? Curto 20%. prazo. Gente, então esses 380 dias aqui não tem nada a ver. É. Se fosse. Não, de longo prazo seria 15%. Então, esquece. Um fundo de investimento de renda fixa pode apresentar variação negativa no valor das cotas quando investir em títulos pré-fixados de médio e longo prazo e ocorrer queda dos juros. Investir em títulos pós. Vamos lá. Se, por exemplo, hoje a taxa mesmo está em 3,75% ao ano, a taxa Selic. Se ocorrer a queda da taxa Selic e investir no título pré-fixado, vai ser bom ou ruim para a carteira? Isso é ruim? Vai Por que cair? ruim? Não, mas se você já investiu num título pré-fixado e os Tá. juros cair, Tá. Ele está pré-fixado lá num patamar. Se os sim, juros caírem, ele então, vai ficar lá. exatamente, então vai ser bom para a carteira. Certo? Investir em títulos pré-fixados de longo prazo e ocorrer queda dos juros. Mas ele está perguntando, um fundo de investimento de renda fixa pode apresentar variação negativa
do valor de Sim. suas cotas. Investir em juros pós-fixados, elevação de juros. Investir em títulos pré-fixados, elevação de juros. Investir em títulos... Qual você marcaria? Mano, eu marcaria o último. Eu marcaria A3. Por quê? Vamos lá. Volta lá na questão. Apresentar variação negativa. Por exemplo, naquela mesma explicação que eu te dei, quando você investe em títulos prefixados, por exemplo, você está hoje, por exemplo, você está em 3,75% ao ano. Se essa taxa Selic, você prefixar ela e a taxa for para 20%, os títulos tudo vai cair. Então vai apresentar uma rentabilidade negativa. Hum. Bom, eu marcaria A3. Por que a cota é errada? Não tá errado, mas para mim a certa é A3. Para mim, né? Agora se você quiser marcar A4, você que tá fazendo a prova. Vixe. Hum. São exemplos de remuneração que podem ser cobrados pelo administrador de um fundo de investimento, de acordo com o seu regulamento, além da taxa de administração. Taxa de entrada, retorno e performance. Taxa de entrada, saída e taxa de performance. Taxa de custo. Existe, existe taxa de retorno? Não. Pois é, já corta ela. Taxa de entrada, saída e performance, esses três existem. Taxa de custódia, taxa de performance, taxa de retorno, não. Taxa de entrada, saída e retorno. Você já matou aí no retorno. É. Um fundo de investimento registrado, a CVM, que aplica seus recursos exclusivamente em títulos indexados a índices de preços e com prazo médio da carteira inferior a 60 dias. É um fundo classificado como e deve ter sufixo E aí? prazo médio da carteira inferior a 60 dias. É Curto um prazo. fundo curto prazo ou longo prazo? Curto prazo, né? Sim. E deve ter o sufixo. Não, tá. É um fundo classificado como renda fixa, sufixo curto prazo. Sim. Ah, tá. Porque tem essa parada aqui, curto prazo e ação. Eu falei, aqui é ação o quê, mano? Ação. Tem nada a ver. Uma debênture é conversível quando poderá ser recomprada pelo emissor quando for de sua conveniência? Não. Ser convertida em dinheiro com argumento? Não. Ser trocada por ações da companhia emissora em datas predeterminadas? Ter sua transmissão? É isso aqui. Asseguram-se a correção de determinado índice de inflação. Isso aí você aprendeu no curso. NTNB e NTNB principal, NTNB e NTNF, LFT, LTN, LFT, NTNB. Agora você vai me falar que é cada um desses investimentos aí. Me fala aí. Recapitula que isso é bom para você. Me fala o que é cada um desses aí. Você aprendeu? Mano, tá. O NTNB e NTNB principal são títulos de renda. Todos são de títulos públicos, né? Sim. São todos de títulos públicos. O NTNB e NTNB principal são títulos pré-fixados. A diferença deles é que São sempre títulos pré-fixados? Não necessariamente. Pode ser pós-fixados, híbridos ou pré-fixados. Não necessariamente. hum, Normalmente é híbrido. Normalmente. hum. O principal vai seguir a Selic, certo? Não. Não, desculpa, o IPCA, perdão. Sim. Perdão, Selic não, IPCA. E o TNB vai ter. Ele vai. Não lembro se vai seguir Ó, vamos lá. A NTNB, só a NTNB, você recebe os cupons, que são Isso, tem juros essa parada normalmente aqui. semestralmente. Agora, a NTNB principal, você recebe os juros
o dinheiro investido tudo no final do vencimento desse título. Vamos lá, o que é a NTNF? A NTNF são títulos. Ah, mas você me falou esse dia pra trás. Títulos pré-fixados que são. Ah, mano, como é que é a parada, velho? NTNF são juros prefixados, lembra da LTN aqui? Eu lembro da LTN, só que tem juros semestrais também. É o cupom também. Sim. E o que é Então, LFT e LTN? a LFT é um título pós-fixado Pela Selic pela Selic. E a e a, LTN. Hã? e a LTN, É um pré-fixado pela Selic. Né? certo? A LFT é a mesma coisa, a NTNB principal. NTNB é o que tem o pagamento de cupom. E Tá, a NTNB principal é pela inflação. ambos. Pela Sim. inflação. A NTNB pela inflação? NTNB, os dois que tem B é pela inflação. Entendi. O que tem F, não. Porque é pelo Selic, né? Isso. Então é a letra A. Primeira opção. Sim. Segura a correção de inflação. O investidor faz aplicação de CDB. Em caso de liquidação extrajudicial do banco, o investidor vai receber o dinheiro do Bacen, que garante Isso o aí é o dinheiro. famoso que é liquidação extrajudicial do banco. Você está falando do FGC. Aham. Isso aqui é quando o banco falha, né? Que Não sei se... que, como que funciona a FGC? Manda aí. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ele segura o retorno, vamos dizer assim, de até o teto de 250 mil reais por instituição financeira, limitada ao teto de 1 milhão de reais até 4 instituições financeiras diferentes, no Isso. caso de títulos emitidos por bancos, né? Também, mas não somente. Conta corrente também é um lugar que você pode receber o FGC. Quando tem conta conjunta, você divide o dinheiro lá total e até 250 mil, divide entre os participantes dessa conta corrente, independente do número, se fosse 5, 3, vai dividir até 250 mil entre as participantes dessa conta corrente, Beleza. certo? Então vamos lá. O investidor vai receber o dinheiro do Bacen, que garante o dinheiro do cliente mesmo em caso de declaração extrajudicial. Cabe ao investidor participar da assembleia para transferir o recurso aplicado do CDB para outro banco. O investidor vai receber o dinheiro do banco, que garante o dinheiro do cliente, mesmo em caso de liquidação extrajudicial. O investidor vai receber o valor investido no limite de 250 mil do FGC por CPF e CNPJ. É isso. Instrumento legal que permite a reunião de um grupo de investidores para investimento em ações. Isso aí é o quê? Clube de investimentos. Exatamente. Conforme o decreto 9292 de 18, as NTNBs terão característica. Então tá. São títulos prefixados pela variação da inflação. Não Com pagamento. necessariamente prefixado. Não necessariamente prefixado, mas beleza. Com pagamento de cupons semestrais. Isso. Valor nominal da taxa base múltiplo 1.000, rentabilidade prefixada. Valor nominal na data base múltiplo de 1.000 e atualização do valor nominal pela variação do IPCA. Valor nominal na data base múltiplo de 1.000. Ô, E a... Lucas, para você meio que, tipo assim, para de confundir essa taxa prefixada. Por exemplo, o IPCA, que é a inflação. Todo ano é a mesma inflação? Todo mês a inflação é a mesma? Não, Pois é, então, não necessariamente. Então, pensa nesse sentido que você vai meio que tirar essa prefixada da sua cabeça. Porque tá, normalmente esse título aqui é híbrido, que tem a taxa constante, mas o IPCA junto, normalmente. certo.
Então é a 2, né? Eu marcaria 2. Na LCI, o prazo máximo não pode exceder Qual que é o o prazo prazo mínimo, Lucas? O prazo mínimo é 90, quanto? 90 dias. Isso, garoto. O prazo total dos empréstimos da carteira de crédito imobiliário da instituição financeira. O prazo de 360 dias para dar investimento. O prazo de 30 dias para investimento. Não, aquela parada que você falou no curso, né? Que não tem prazo máximo definido. É o Sim, prazo total dos empréstimos da carteira de crédito imobiliário isso. da instituição financeira, é isso mesmo. As ações ordinárias dão direito a escolher o conselho de administração da diretoria, dão direito à subscrição de novas ações, dão preferência ao recebimento de dividendos, dão direito a um voto por ação do conselho de administração da empresa. E o que é as preferenciais? Você tem direito a quê? As Ah, PNs. dão uma preferência no recebimento de dividendos e, em caso de liquidação da empresa, também dá. Se você tiver ações preferenciais, você vai ser o primeiro a receber, os primeiros a receber a grana. Certo. A letra do Tesouro Nacional, LTN, Que título é esse aí, Lucas? É TN. é um título. Agora eu vou ficar na cabeça, mas esse aqui é um título pré-fixado, Tem juros ou não? é corrigido pelos juros. Não, mas tem cupons Ah, ou não, não? não tem cupom. Certo. Não tem cupom, é um título pré-fixado. Tem sua rentabilidade indexada à variação da taxa Selic, tem sua rentabilidade indexada à variação do IGPM, tem sua rentabilidade indexada pela variação da taxa de câmbio, tem seu rendimento pré-fixado. É isso. Sim. Com relação à taxa de carregamento pós-antecipada em plano de previdência complementar, é correto afirmar que pode ser reduzido conforme as regras estabelecidas previamente, não pode ser reduzido uma vez estabelecida, pode ser reduzido se o contribuinte não fizer contribuições frequentes, pode sofrer alteração para cima ou para baixo dependendo do retorno do plano. Pode sofrer alteração para baixo, mas para cima acho difícil. Eu acho que não pode, não. Taxa de carregamento pode ser reduzido conforme as regras estabelecidas previamente. Acho que ficaria nessa 1 aqui. Eu também. Pós-antecipadas. Existe prazo de carência para resgatar o dinheiro de um plano de previdência? Qual que é o Sim. tempo, Lucas? 60 dias, isso. Um profissional liberal tem uma renda tributável muito pequena. Seus rendimentos vêm de distribuição de lucros de seu escritório, que seu escritório proporciona. Ele quer contribuir para a sua aposentadoria, que deve acontecer entre 10 e 12 anos. Qual produto você recomendaria a ele? Tem uma renda tributável muito pequena. Normalmente, para quem tem uma renda tributável muito pequena, normalmente é o VGBL. Normalmente. Normalmente. VGBL, né? V de vida. Isso. Agora, VGBL. por causa do tempo, de 10 a 12 anos, eu acho que seria a regressiva. Mas, né? Porque aqui falou em anos também, 10 a 12 anos, por isso que eu marcaria regressiva. O negócio é esse aqui, é uma renda tributável muito pequena. Sim. Se Se a for renda de, progressiva, pode até não ser tributado. pois é, se a renda de Mas, tributo for muito mas pequena, vá conforme o que está mostrado em questão. Falou de 10 a 12 anos. Eu acho que estão querendo remeter a gente a uma tributação regressiva. Eu acho. Acho. eu vou de progressivo. Tá. E é isso. Uma pessoa assalariada que se aposentará em 12 anos e que faz uma declaração completa de ajuste anual no imposto de renda, decide contribuir com 25% de sua renda tributável para complementar a aposentadoria. Portanto, ela deveria ser orientada a aplicar em Vamos lá. 12 anos. Você entende sobre isso aí? Ou Hã? não? Você entende alguma coisa sobre isso aqui? Ou você quer que eu te explique um pouquinho? Não, entende?
Ah, tá. Ó, faz a declaração completa. Então já é Então, então é o PGBL. PGBL, isso. Isso. PGBL. Então, beleza. Que você pode deduzir até 12% da 12%. renda bruta anual. Isso, 12%. Então, vamos lá. Não, essa uma aqui não, até 10% sua renda tributável anual. Não, a gente não, 12. Até 12% sua renda tributável anual. Beleza. Não. Qual Ah, que você mata marca? aí. Matou. Pronto. É isso. Vamos lá. E aí, Lucas, tá com dúvida aí mais alguma coisa? Como que tá aí? Não, mano, só essas coisas assim, mais pontuais aí, presente Mas, detalhe do futuro. detalhe, né? É, o detalhe do detalhe, esse negócio assim do lado que a gente falou do LTF, LFT, NTN, não sei o que, principal, isso aí vai confundindo a cabeça um pouco, que são muitas coisas. Então, vamos lá, você quer que eu te explique de novo? Isso aí é tranquilo de falar. Não, mas eu acho que eu coloquei na minha cabeça. Ó, Ó, vamos lá. LFT, vamos lá. LFT é um título pós-fixado pela Selic. Você lembra do tesão depois do F? isso. Então, pós-fixado pela Selic. A NTN-B, você está se protegendo da inflação, ou seja, do IPCA, e está recebendo os cupons também, semestralmente. NTN-B principal, você está se protegendo da inflação, se beneficiando da inflação, e todo os juros, mais o principal que você aportou, você vai receber tudo no final do vencimento deste título, certo? Uhum. NTN-F é um prefixado pela Selic e com juros semestrais, certo? Uhum. E qual que é o outro? LTN, que é um prefixado normal, pela Selic. Vamos lá, me fala agora. Me fala aí. É, NTNB, inflação e tem cupom. Certo. NTNB principal, inflação e não tem cupom. Recebe tudo no final, juros mais principal. Isso. LTF. Não, L, deixa eu. Desculpa, deixa eu seguir na LTF? ordem. Perdão. NTNF, não é? Isso. NTNF. NTNF. Isso. Selic e tem cupom. Sim. Selic tem NTNF. cupom. E é um prefixado. Prefixado. Não NTNF. pré-fixado. Isso. Isso. LFT. LFT tem, né? Tem. LFT tem. LFT normal. Pós-fixado na Selic. Isso. LT, LTN, né? O LTF. Isso. LTN. 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 Pré-fixado na Selic também. Isso, garoto. Acabou. Mais alguma dúvida? Como que tá aí? Não, Agora mano, pode você tirar a dúvida. Manda aí que. é isso mesmo, né? Eu acho que é isso mesmo. Lê bem a É, prova, não faça com pressa, você viu que tá sobrando tempo. Você está fazendo a prova em cerca de 1h10, 1 hora, então são 2 horas de prova. Não faz a prova correndo, lê direitinho. Tem como uhum, você voltar nas questões quando a questão for muito grande, você não souber. Acerte as que você sabe, tenha certeza, e depois vai voltando. Não fique muito preso na questão só, não. é isso. Mais alguma coisa, Lucas, que eu possa te ajudar? Não, mano, eu acho que é isso aí. Acho que nós finalizamos bem os estudos. Sim. E é isso. Eu acho que. Deixa eu ver o que que eu errei mais aqui nesse simulado. Deixa eu ver. Lembrar das questões lá da Previdência regressivo e progressivo, Sim. tempo, renda tributável. Regressiva vai de 35% até 10%, a cada 2 anos vai diminuindo 5%. A progressiva é conforme você recebe, quanto mais você recebe, mais é tributado. O VGBL é normalmente para pessoas que recebem
um pouco menos de dinheiro. PGBL para pessoas que recebem uma quantia maior de dinheiro anualmente e pode bater até 12% da sua renda bruta anual. Uhum. Vamos lá, o que mais? Vamos recapitular aqui. O que você tem mais dúvida? Não, dúvida não. É mais questão de lembrar mesmo na hora. Mas vai dar certo. Não, vai, pô, vai dar certo. Mas, Vou lembrar. manda aí. Ah, Não, deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa. É lembrar dos agentes também do mercado. O Bacen, a CVM, a sim. CMN. Vamos lá. CMN, o Conselho Monetário Nacional. Ele, ele adota qual que é? É a IPCA, é o IGPM, é a Selic, qual que ele define? Ele define CMN. CMN, o IPCA, a inflação, e o Copom, que é uma vertente do CMN, que Não, define a Selic. cupom é junto com o Banco Central. Desculpa, Banco Central. Banco Isso, Central, que define a Selic. E a isso, CMN é a inflação. isso. E ela serve para determinar as diretrizes e normas do mercado monetário, o Banco Central para pôr em prática o que o Conselho Monetário O Banco Nacional Central, a CVM, é para organizar o mercado, para organizar o mercado como um todo. Os bancos, corretoras, distribuidoras. Lembrando que corretora e distribuidora hoje em dia têm a mesma função. isso. É, é isso a questão das porcentagens dos fundos também. Sim. Fundo direito creditório 50%, renda fixa simples 95%, cambial. E se caso pergunte, qual fundo pode investir na reserva de emergência? Que pode ser indicado? Qual que é? Reserva de emergência É, é renda fixa, não é? renda, fundo de renda fixa simples. Simples. E nesse fundo, no mínimo 95% do fundo é investido em títulos públicos federais e, por exemplo, em CDBs com o rating AAA, por exemplo, que é muito difícil da instituição financeira dar calote. Uhum. Acho que é isso. Então, em geral, você curtiu então? Sim, demais, demais, demais. É isso aí. Bom demais, você agregou demais na minha vida, tá doido. Agora é só colocar em prática. Sim. Bicho, então, se não tiver alguma outra dúvida, qualquer coisa você me manda no WhatsApp aí. Sim, pode deixar, sem problema. Beleza. Então, boa sorte nessa prova. Tenho certeza que vai dar certo isso aí. Valeu, tamo junto. Tamo junto, valeu demais. É nóis. Falou, é nóis.